E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Pessoal, hoje nós vamos dar procedimento à nossa aula de manutenção, tá? E configuração de micros. No caso, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na aula, tá? Porque é muito importante para as carreiras que vocês venham seguir, né? E vocês sabem que o módulo de montagem e manutenção é de suma importância para quem quer ter um conhecimento técnico mais aprofundado na área da informática, ok? Então, sem mais delongas, né, nós vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, tá? No caso, a aula de hoje é sobre memórias, tá bom? Então vamos lá. O que é memória? Memória RAM, memória ROM, memória cache, memória auxiliar, tá? Ou auxiliares, como está aí no slide, HD externo e, claro, as nossas queridas atividades, tá? Gente, primeiramente, o que seria uma memória? O antemão aqui já está dizendo pra gente, né? A parte essencial para o armazenamento de arquivos. Então, se a gente puxar pro lado humano da coisa, a memória é tudo aquilo que quando você passa na sua vida e os momentos mais importantes, os mais marcantes ficam armazenados. No caso, o nosso cérebro ele tem a capacidade de memorizar tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala, tudo que acontece ao nosso redor. Só que nem tudo para o nosso cérebro é relevante. O que ele faz com esse volume de arquivos? Ele coloca na memória do subconsciente, aquela que nós não temos acesso assim tão facilmente. A gente precisa ter alguns coaches e também sessões hipnóticas para... até meio doido falar isso, mas é isso, você precisa ter umas sessões, umas terapias para poder acessar esse volume mais extenso, né, mais massivo de memória que você carrega ao longo da sua vida, né? Mas no caso, aplicando aqui para a informática, a memória ela é tudo aquilo que você precisa realmente ter armazenado no seu computador, tudo aquilo que você baixa na internet, tudo aquilo que você usa como trabalhos da sua escola, ou até mesmo documentos da empresa que você trabalha, tudo isso são arquivos que a memória armazena, né? Que ela salva, que ela não deixa se perder, né? No caso, no meio dos computadores, nós temos aí volumes e volumes de arquivos que você nem mesmo sabe da existência, né? Que você nem mesmo sabia que existia, mas que existe lá armazenado no teu computador para que ele venha rodar o sistema operacional, para que ele venha iniciar o Windows, o Linux, o macOS, né? No caso, tudo aquilo que o sistema precisa para executar um sistema operacional, para abrir um programa, para acessar a internet, ele precisa ter arquivos executáveis, tá? São esses arquivos que precisam realmente ter uma atenção mais fiel, né? Porque esses arquivos, eles são de suma importância, tá? Porque, no caso, se eu não tiver todos os arquivos de um sistema operacional, quando eu for iniciar, ligar o computador, ele vai simplesmente aparecer uma tela preta com umas palavras estranhas, parece até que está xingando você, mas na verdade ele está avisando que tem um problema e não consegue rodar o sistema operacional. Então todos esses arquivos que você não vê, que o sistema está lá rodando em segundo plano, tudo isso é importante, é essencial para que o sistema funcione corretamente, tá bom? Temos também arquivos temporários, tá? Esses arquivos temporários, gente, muitas das vezes é o que mais enche a memória do teu computador, né? A memória RAM, a memória de armazenamento no disco rígido, né? Tudo isso, gente, esses arquivos temporários são arquivos que quando você, por exemplo, quer abrir uma foto que você tirou no PC, ele vai gerar arquivos temporários para poder executar aquela abertura de imagem.
tá? Ou simplesmente você está aqui na internet, né? Tá acessando sites e tal, vendo YouTube, Facebook, redes sociais, e aí você fecha o navegador e desliga o computador. Quando isso acontece, ele está também gerando histórico de navegação, que são esses arquivos temporários. E muitas vezes eles não saem, né? Mas eu vou ensinar aqui rapidão, ó, antes da gente continuar no slide, como é que a gente faz para limpar, né? Porque é muito importante a gente remover essa memória de arquivos temporários. Olha só, você vai segurar no seu teclado Windows R, tá? E aí ele já abre uma caixinha aqui para mim, certo? Essa caixinha você vai colocar assim, ó, temp, e dá um enter, né? Aí o que apareceu para mim, ó, todos os arquivos temporários, tá, que eu venho executando aqui no Windows, né? E no caso tem até arquivos do dia 27, ó, 27 de março. Já estamos no dia 2, né, no momento da gravação desse vídeo. Então ele vai armazenando e vai ficando, né? E aí você deve selecionar tudo isso e deletar, né? Dá um Ctrl A, ele seleciona tudo, tecla Delete e ele vai apagar, tá certo? Alguns, ó, ele vai perguntar aqui, ó, tente novamente ou ignorar. No caso você ignora porque esses aqui não podem ser apagados no momento, pois estão em uso, tá? Eles estão sendo executados no momento, tá certo? Mas aí o grande volume de arquivos que tinha aqui já foi embora, né? Isso é muito bom. Windows R novamente, se você colocar aqui, ó, vou aumentar o zoom aqui, ó, você colocar uma porcentagem antes do tempo e uma porcentagem depois do tempo, ele vai aparecer outra pastinha cheia de arquivos, ó, muito mais arquivos, ó, 446 itens, né? E aí você faz a mesma coisa, Ctrl A, Delete, tá? E aí ele vai apagando, certo? Então façam isso, tá? É muito importante. A mesma coisa, ó, quando ele pedir para tentar novamente, eu ignoro, tá? Deixa lá ele trabalhar direitinho, tá bom, gente? Por que é importante apagar os arquivos temporários? Porque muitas vezes eles são os motivos do teu sistema travar. Você está fazendo alguma coisa e o sistema travou, ou então até mesmo sobre a questão do load, né? A tela de carregamento do Windows, né? E vai carregando, aí demora bastante porque ele está lendo também esses arquivos massivos temporários, tá? Então é de suma importância que vocês sempre façam essa limpeza. Eu faço geralmente no meu PC 2, 3 vezes por semana, né? É obrigado a fazer isso, professor? Não. Se você quiser fazer uma vez por semana, 2 vezes no mês, não tem problema não. O importante é manter esse negócio limpo, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, no caso vamos começar aqui com a memória RAM, né? Que é a Random Access Memory, né? Que é a memória de acesso randômico, tá? E o que acontece com essa memória de acesso randômico é o seguinte, gente. Suponhamos, tá? Isso aqui seja a memória RAM, tá? Isso aqui é um aparelho celular. Suponhamos que a tua memória RAM está aqui, certo? Dentro da tua memória RAM, ela vai ter inúmeros setores, tá? Vários setorzinhos, e cada setor vai armazenar um tamanho X de arquivos, tá? Suponhamos que a tua memória RAM seja de 8 GB, tá? E aqui nós temos 8.000 setores, tá? Cada setor desse armazena um tipo de arquivo, tá certo? E aí o que acontece? Por exemplo, você está aqui no computador e aí você quer abrir um jogo, né? Abrir um jogo para jogar no computador. Aí o que acontece? Desses 8 GB, 2,5 GB ficam ocupados pelos arquivos de execução do jogo, tá? Aí o que acontece? Você tem aí um acesso randômico. Como assim? Os arquivos desse jogo, eles não são armazenados de forma sequencial nesses setores, tá? Suponhamos que 10 MB fica no setor 1, mais 5 MB fica no setor 30, mais 80 MB fica no setor 60. Por isso que é randômico, tá? É aleatório, tá certo? Então ele vai fazendo esse acesso, né, dos arquivos de execução do teu programa, do teu jogo, da internet, aqui, ó, de forma aleatória, porque simplesmente o processador ele joga as informações
dentro da memória RAM de qualquer jeito, tá? O que importa para ele é abrir o teu jogo, executar o programa, executar a tarefa que você está querendo processar, tá? Então, por isso que é aleatório, porque ele vai jogar de qualquer jeito na memória RAM e aí vai ser aleatório, a memória RAM vai estar lá armazenando e o processador vai estar lá, ó, observando essas informações dentro da memória RAM e executando o jogo, o programa, né, o navegador de internet, tá certo? Essa memória é a principal, tá? Principal no quesito processamento, tá? Porque ela é uma memória de processamento, não é uma que você vai armazenar. Até hoje eu vejo pessoas me perguntarem, né? Professor, eu vi um celular que ele tem 4 GB de RAM e tem mais 128 de armazenamento. Esses 4 GB eu vou usar também para salvar minhas fotos e tal? Não. Essa RAM é de processamento. É uma memória que vai ser utilizada para que você processe os arquivos para eles abrirem. Tá? Da mesma forma é o teu celular. Se ele tem 4 GB de RAM, é muito bom. Ele vai poder executar vários aplicativos ao mesmo tempo, vai ter mais velocidade, agilidade, né? Então a memória RAM é para isso, gente, para processar, para fazer com que os programas executem, fazer com que o sistema operacional carregue, fazer com que o teu computador dê sinal de vídeo. Se você não tiver uma placa de vídeo, quem vai fazer o vídeo é a tua memória RAM, tá? Junto com o processador. Essencial para a execução de sistemas e outros programas, né? Como eu já mencionei aqui, tendo vários tamanhos e capacidade de transferência de dados. Então, temos vários tipos de memória RAM, né? Hoje em dia a gente está na versão DDR4, né, para computadores, mas já tem aí a fabricação, né, futura do DDR5, então vai ser muito mais rápido, mais econômico em energia e muito mais maleável para salvar os arquivos e também de tamanhos maiores, né? 16 GB, 32 GB, 64. Então vai ser nessa faixa aí. A memória ROM, olha só, é a Read Only Memory. Como assim? Read, ler. Only, somente. Então é somente leitura, né, da tua memória. Ou seja, essa memória ROM, ela serve para que você faça leituras de dados que estão ali fixados para sempre. Sabe aquela caneta que você escreve assim no CD, que você escreve nela, ela jamais apaga? Pronto, a mesma coisa na memória ROM. Tudo que é armazenado nela, lá na fábrica, fica ali para sempre. Não tem como apagar, não tem como remover, não tem como substituir, tá? É uma memória de leitura, ou seja, uma memória de consulta. O que já está dentro da memória ROM vai ficar lá, tá? Exemplo, o Android do teu celular, certo? O Android ele fica na ROM do aparelho, tá? Aí o que acontece? Quando o teu celular liga, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma leitura da memória ROM, tá? E isso vai fazer com que o teu aparelho funcione, certo? E jogue dados importantes para a memória RAM para poder executar o sistema operacional do aparelho e abrir os aplicativos, tá? Então a memória ROM ela já sai de fábrica com todos os dados essenciais e importantes salvos. E já para o computador, a memória ROM ela fica soldada, integrada à placa mãe, tá? E para que serve? Professor, eu não entendo, como assim? Uma memória de leitura no computador? Sim. Nos casos dos computadores, nós temos aí memória ROM, tá? Para dados da placa-mãe, né? Informações de quem é aquela placa-mãe, informações das versões de drivers que ela suporta, informações de dispositivos plug-and-play que ela suporta, informações de chipset do processador, informações da ponte norte e ponte sul de processamento. Eu sei, algumas coisas aqui vocês não estão entendendo muito bem, mas com o tempo, nesse módulo de montagem e manutenção, você vai entender melhor, tá bom? No caso, é a memória para consulta, como eu já falei, servem somente para serem lidas e consultadas, tá? E são memórias não voláteis, né? Uma memória volátil é aquela memória que eu consigo alterar, que eu consigo modificar, que eu consigo excluir, que eu consigo armazenar. A não volátil é uma memória fixa,
Ela está ali com as informações desde quando sai de fábrica e não se apaga mais, tá? Então é dessa maneira. Memória cache, ela, no caso, ela é um auxílio para o processador. Porque assim, o processador, como é que ele funciona? Né? Tá aqui, ó, o processador tá aqui, a memória RAM tá aqui, né? E o HD tá aqui. Suponhamos que aqui seja o HD, tá bom? O processador, ele precisa saber as informações que ele precisa calcular para executar no sistema operacional. Tudo isso em menos de metade de um segundo, para você ter ideia. E aí o que ele faz? Ele puxa as informações do HD, tá? Então as informações estão aqui, vai para o processador faz os cálculos devidos e joga esses arquivos dentro da memória RAM. Só que esse trabalho de 3 pontos, né? Processador ponto 1, HD ponto 2 e memória RAM ponto 3, faz com que realmente seja um trabalho mais árduo, mais lento, né? Por mais que seja menos de um segundo, mas ele vai ter que fazer milhões de processos iguais ao mesmo tempo. Então surgiu aí com os desenvolvedores, né, com os engenheiros de hardware, de mecatrônica, uma memória, né, dedicada só para facilitar o trabalho do processador, tá? Então suponhamos que o processador seja o professor Roberto, tá? E suponhamos que a memória cache seja a garrafinha de água que eu tomo para dar aula, tá? E a informação é a própria água, tá bom? E os dados armazenados é o bebedouro, tá? Onde tem lá toda a água, né? E fica lá no HD. Aí o que acontece? Para ele não precisar da memória RAM, né? Ele vai fazer o seguinte: o professor Roberto, ele vai diretamente lá no bebedouro encher a garrafinha, tá? Aí encheu a garrafinha, levou, né? E aí o que vai acontecer? Eu não vou precisar tomar água? Sim ou não? Sim. Aí eu vou direto lá no bebedouro ou vou utilizar aqui o recurso mais pertinho de mim, que é a garrafa cheia? Vou usar a garrafa cheia de água, tá? A mesma coisa é o processador. Ele, dentro dele, tem a memória cache, tá? Onde ele vai puxar as informações do HD diretamente para a memória cache, tá? E ali ele trabalha só com a memória cache dentro dele mesmo, dentro do próprio núcleo do processador. Então, o trabalho que ele levaria 10% de um segundo fazendo com a memória RAM, ele demora menos de 1% de um segundo com a memória cache. Então se torna muito mais rápido. Por isso que quando você vê um processador dual core, quad core, octa core, né? Quando você vê um processador assim, dá a entender também que ele tem mais memória cache, ou seja, que ele vai ter mais agilidade para executar os aplicativos, tá certo? Então é assim que funciona, tá bom? Outros componentes podem ter esse tipo de memória, né? No caso, o teu smartphone, câmera digital que ninguém mais usa, tablet, né? Smartwatch, que é aquele relógiozinho inteligente, tudo isso precisa ter uma memória cache, tá? Servem para gravar arquivos temporários úteis para execução de software. Então, a memória cache geralmente é uma memória pequena, tá? Ela tem 32 MB no máximo, né? E ela só pega os arquivos essenciais para executar aquele programa, aquela ação naquele momento. E rapidamente ela também se esvazia para ser preenchida com novas informações. E isso é muito rápido, tá? Memórias auxiliares. Aí nós temos as memórias de armazenamento, as memórias que realmente a gente vai salvar vídeos, fotos, músicas, tudo aquilo que a gente gosta de manter salvo, tá? Temos o RAD Disk, né? Dynamic, que é o nosso HD, tá no computador. Temos aí o novo, né, o substituto dele, que eu acredito que daqui a mais uns 3, 4 anos a gente vai estar só usando ele, SSD, tá? Nesse HD, o HDD, nós temos um disco rígido que fica girando dentro do dispositivo, fica lá girando numa velocidade incrível, né? E isso faz com que com o tempo ele se desgaste, né? Perca a lubrificação dos eixos dentro do componente, né? E com o tempo ele vai se tornar mais lento. Se ele der uma batidinha,
ele vai danificar, né? Já o SSD é uma memória flash, tá? É a mesma memória, a mesma tecnologia utilizada em pendrives, em cartões de memória e até a tecnologia usada no seu smartphone para armazenar. Então o SSD ele é muito mais rápido, ele não esquenta muito, ele economiza energia, então só tem vantagens, tá? Temos os pendrives, CDs e DVDs ainda tem gente que usa, viu? Embora a gente não precise mais ter aqueles DVDs piratas para assistir filmes, ou então jogar no PlayStation 2, como era um clássico na época, né? Mas ainda tem, viu, gente? Cartões de memória, todos eles são classificados como memórias auxiliares, memórias que vocês utilizam para salvar suas informações, para não perder nada. Mas faltou um aqui, gente. A nuvem, né? A memória auxiliar mais segura que existe. Por quê? Porque se você tiver um SSD, beleza. Só que e se der um curto na placa-mãe e acabar danificando o teu SSD? E se der um curto dentro da fonte ATX do teu PC e danificar o SSD? Você vai perder tudo, né? Já a nuvem você jogou lá, meu amigo. Pronto, nem se preocupe mais. Só se preocupe com o seu login e senha. Só isso. Mas os seus arquivos estão a salvo lá. Porque, vamos lá, como é que é uma nuvem? Gente, uma nuvem é um data center gigante, onde tem vários SSDs, HDs lá salvando arquivos de milhões de usuários no mundo, tá? Mas, professor, você não acabou de dizer que o HD e o SSD pode queimar, pode dar problema, pode perder?Sim, pode. Só que lá no data center, eles têm vários profissionais que trabalham direto com backups, ou seja, por mais que 10 servidores lá queimem, você não vai perder nada, porque já tem a cópia salva, já tem o backup. Então não tem nenhum problema, né? Esses profissionais estão ali 24 horas por dia, verificando o funcionamento, né? E garantindo um bom desempenho dos servidores, tá bom? Então a nuvem é muito segura, gente. Só tem uma maneira da gente perder os arquivos na nuvem. Na verdade, duas, ou mais, né? Se você foi invadido, né, se alguém hackear sua conta, ou simplesmente tivemos aí uma terceira guerra mundial, aí sim, aí as conexões com a internet vão ser perdidas, aí você não vai ter mais seus arquivos em nuvem. Mas tomara que isso nunca aconteça, né? O mundo siga em paz, mesmo com essa crise aí da pandemia, mas continuemos com a nossa nuvem. Tá bom? Gente, sobre as atividades, nós vamos ter aí um formulário, tá? Depois eu vou mandar para vocês.